Bem, aos meus olhos, não vejo nenhum desses itens interferir no trabalho do nosso médium, mas o que mais me surpreendeu foi a colocação de um companheiro aqui presente, que não irei relatar o nome por respeito a ele. Este companheiro alegou que a cor não era de bom tamanho, pois estaríamos expondo nosso centro, uma vez que a alta sociedade nos visita sempre trazendo donativos de vulto. Fiquei extremamente chateado com esse parecer, pois foge completamente dos passos do Mestre Jesus. Após esta fala, iniciou-se uma desarmonia no ambiente, e o próprio Jacques pediu aos companheiros para se refazerem, dando-lhes alguns minutos de silêncio para analisarem a situação. Após alguns minutos, quando Jacques percebeu que os corações já ganhavam a quietude, continuou a falar. Gostaria de lembrá-los que nosso candidato à psicografia estará sendo amparado por nós o tempo todo, com supervisões contínuas das orientações que concorrem por intermédio dele. Nesse momento, nosso companheiro que se colocava em postura de irritabilidade pediu a palavra. Quero registrar minha insatisfação diante deste processo, e sei que nosso companheiro Gladson, apesar de não estar presente, é também contrário à permanência de Joaquim no nosso centro. Se para vocês não são importantes todas essas ponderações aqui colocadas, devo lembrá-los que nosso núcleo é um centro de respeito e merece continuar a ser. Querido companheiro, sabemos do seu passado e das desavenças que lhe correm a alma, falou Jacques com ternura de pai, mas temos também a consciência de que jamais nosso querido Joaquim estaria pondo nosso centro contra os princípios doutrinários ou familiares. Pelo contrário, ele tem demonstrado grande empenho em manter os filhos unidos e o lar munido de sobrevivência. Se ontem te atormenta, faz-se necessário o perdão imediato de sua parte. Vemos as interferências das forças negativas invadir, cada vez mais, os núcleos de amor. Não devemos nos deixar arrastar nesta corrente de desunião que está tomando conta dos núcleos que carregam nosso Jesus como bandeira de trabalho e amor. Mas, desde o início, não fui com a cara desse tal de Joaquim. Nem nome ele traz para um médium. Não tem porte de médium, não tem nome de médium, não tem cor de médium. Agora basta desta conversa, não posso admitir tal disparate. Preconceito no nosso meio é voltar atrás e se permitir ficar preso às amarras do passado. Está na hora de limpar nossos sentidos, que estão conturbados. Eu observava Neil empenhado, fortalecendo o núcleo central do cérebro do dirigente, tonificando com inflúvios de paz e segurança. A corrente magnética que os vigilantes companheiros emanavam para os componentes do centro era belíssima de presenciar. Gotas de luz invadiam o ponto central, impedindo que forças externas se apoderassem do processo, mas nosso irmão que vibrava na discórdia não conseguia fixar o eixo central na paz, ficando volátil nas próprias interferências. Jacques, buscando alimentar de bom ânimo todos os companheiros, para oportunizar a Joaquim o trabalho na senda do amor, desdobrava-se em prece íntima, armazenando forças para as futuras investidas. Mais irritado se apresentava o querido irmão, desequilibrando os vacilantes, conseguindo, assim, contaminar os companheiros com a força negativa. E mais 2 companheiros passaram a se sentir desarmônicos com o processo. Percebendo o desalinho de alguns companheiros, Jacques, com prudência, falou. Queridos companheiros, percebo que o ânimo de alguns preciosos amigos está se tornando um pouco desconfortado. Interromperemos a reunião por uma semana e depois voltaremos a este assunto de interesse coletivo. E ele mesmo encerrou com outra belíssima prece. Pai de bondade infinita, favoreça nossos sentidos com o alargamento de nossa compreensão do sentido real de um centro espírita. Permita-nos atingir a simplicidade, limpando da nossa alma o egocentrismo, que aniquila a humanidade, e a nós mesmos. Amplie em nosso coração para a verdade do Cristo Jesus, que exemplificou o amor incondicional na abertura do acolhimento maior. Derrame sobre nossos sentidos a pureza de Maria, mulher concebida de ternura e paz. Afaste-nos das intempéries que nós mesmos provocamos, e não nos deixe cair na trama da inconsciência coletiva. Alimente nosso íntimo com benefícios de Francisco de Assis,
que amou a todos sem distinção. E não permita ao nosso núcleo a invasão do preconceito de nenhuma ordem. Que assim seja. Em silêncio e cabisbaixos, saíram todos refletindo na prece de teor elevadíssimo que nosso Jacques verbalizou. Jacques ficou sentado esperando até que o último se ausentasse do centro, e chorou. Chorou pelos irmãos, chorou por Joaquim, chorou por si mesmo. Neil ficou ali a sustentá-lo, fortificando para seguir a jornada. Aproximou-se bem perto dele e falou: Querido filho, os espinhos que hoje te perturbam são a paz do porvir. Não se enfraqueça, porque as trevas não abandonam o posto, esperando uma pequena brecha para preencher o espaço cedido. Mantenha-se em prece do coração e caminhe, você não está só. Após essas palavras, até eu me senti mais confortável diante da situação. Voltamos na expectativa do retorno e na rogativa ao Pai para o alimento correto para todos os companheiros. Capítulo 12. Reunião esclarecedora. Durante o tempo decorrido de uma semana no período da Terra, retornamos ao núcleo para o auxílio necessário. Francisco permaneceu no centro, inspirando todos os companheiros ao bem, e na abertura da reunião ele se aproximou do nosso querido Jacques e o inspirou na belíssima prece. Que a paz do grande mestre esteja em nossos corações, nos banhando em luz. Venhamos ceder nosso espaço mental para o trabalho de amor que nos sustenta, pois sem os eflúvios dos nossos queridos amigos de luz não somos capazes de discernir com clareza os nossos atos. Que, apesar do nosso livre-arbítrio, não nos deixe ficar no imperialismo do nosso inferior. Que o alinhamento tão necessário com as forças superiores seja a canalização da paz neste ambiente. Que assim seja. Bem, queridos companheiros, após esta semana de reflexão, gostaria de saber o que cada um concluiu. Podemos começar por nosso companheiro Max e, depois, o companheiro Gladson, aqui presente hoje, e depois os demais. A palavra é toda sua, Max. Não compreendi bem por que se fez necessário uma semana para tal reflexão. O meu parecer, como é de conhecimento do núcleo, é de que Joaquim não traz, nesta encarnação, nenhuma aptidão para o exercício mediúnico, ficando claro para todos nós que ele não pode ser receitista. Neste momento, Cláudius pediu a palavra. Querido companheiro, não consigo compreender por que tamanha desordem no seu coração em relação ao nosso companheiro Joaquim. Eu tenho seguido os passos dele, pois sou o dirigente da reunião de terça, a qual ele pertence, e não vejo nenhuma agravante nas comunicações dele. Quero colocar, também, que não me afastarei dele, e que ele está sob minha total responsabilidade. Apesar de todo esse amparo que vejo de sua parte e da parte do presidente Jacques, gostaria de lhes dizer que a preferência, ou melhor dizendo, que seu protegido não tem melhor posição que ninguém aqui. Para nós, do plano sutil, era notória a interferência dos irmãos desordeiros, trabalhando incansavelmente para desestruturar o núcleo. E o foco era nosso querido irmão Max. Ele trazia o orgulho aflorado por ser médium receitista e controlador da casa por intermédio do seu mentor, e temia perder o comando. E Jacques falou. Vamos relembrar a passagem de Jesus, quando falou aos companheiros discípulos sobre o bom samaritano. Será que seremos bons samaritanos acolhendo ou faremos o papel dos inquisidores, que, por medo de perder o comando, mandavam matar os irmãos? Sabe, Max, existem várias maneiras de acabar com os companheiros, e a meus olhos esta seria uma delas. Joaquim é um excelente companheiro colaborador de todas as horas, assim não vejo justificativa alguma para afastarmos quem trabalha com tanto amor. Mas só a minha opinião, a do Cláudius e a sua, perante o grupo, não significam a decisão, como falei. Quero escutar nosso querido companheiro Gladson. O que você pensa sobre tudo isso? Bem, Jacques, estou entre a cruz e a espada, pois concordo em parte com o Max na questão da vida particular do nosso companheiro. Quando a esposa estava acamada, ele já trazia o conhecimento de que ela logo partiria para outras esferas de nosso Pai Maior, e trouxe para dentro do lar sua atual companheira, que nada mais é que a prima da desencarnada. Neste momento, Cláudius interveio na conversa e falou. Como todos sabem,
Acompanho o desenrolar da vida de nosso companheiro Joaquim, e posso lhes assegurar que Madalena, a primeira esposa, quando acamada, pediu ao próprio Joaquim que fosse buscar em Belo Horizonte a sua prima Mércia para ajudar com os filhos. Já no fim de sua vida, ela mesma pediu à prima que não se afastasse dos meninos, temendo que o esposo ficasse sozinho ou casasse com uma mulher que não acolhesse seus filhos com amor. Mércia imediatamente concordou com isso. Não devemos julgar, essas não são as palavras de Jesus. Tomemos conta de nossa vida e auxiliemos os necessitados. Hoje Joaquim é o nosso necessitado de amor, temos de acolhê-lo com todo carinho e amor. Bem, somos 5 companheiros aqui, eu, Jaques, Max, Gladson, Cláudio e Brito e, por enquanto, estamos num embate de ideias. E você, Brito, será aquele que vai dar o voto de Minerva. O que tenho a dizer? Bem, queridos companheiros, entristece-me muito saber que numa casa espírita companheiros ficam vasculhando a vida dos colaboradores no intuito de denegri-los. Como podemos nos dizer espíritas, se o próprio Kardec nos orientou que esta é uma doutrina de amor, que ele próprio estaria iniciando a obra, e que caberia a nós continuá-la? Que obra é esta que afugenta os companheiros? As religiões vieram para auxiliar, fazer os irmãos crescer, e o que estou presenciando aqui é um orgulho exacerbado, aquele que aniquila qualquer grupo. Creio que se faz hora de nos recolher em oração e pedir o auxílio do alto, pois trago a certeza de que os bons espíritos nos ajudarão, nos fortalecendo para o trabalho vindouro. Quanto a nosso Joaquim, pedirei permissão ao presidente, Jaques, para auxiliar o Cláudio no acompanhamento dos trabalhos que ele realizará. Tenho certeza de que ele será um excelente psicógrafo, pois as orações que ele transmite são de teor elevadíssimo, demonstrando que os bons espíritos o acompanham. Neste momento, Max, enfurecido, deu um soco na mesa e falou: não faço mais parte deste grupo, e o que puder fazer para denegrir a imagem do mesmo farei. Cláudio falou: agora basta. Não queria expor aos companheiros o que tenho observado de sua parte, mas irei colocar. Você tem apresentado um distúrbio. Estou a par de suas visitas surpresa ao lar de Joaquim e de suas tentativas de sedução da Mércia, que tem sido uma esposa fiel e uma mãe extremada. Peço-lhe que venha a solicitar tratamento espiritual e clínico com os médicos do nosso plano. Assim ficará mais fácil para você vencer este processo. Neste momento, Max foi acometido de um choro descontrolado, perdendo até o foco do seu desatino. Jaques, como um pai, aproximou-se dele e falou com ternura: querido Max, vejo que teu coração encontrou o distúrbio, e que qualquer um de nós poderia ser visitado por essa enfermidade. Cabe a você acolher o tratamento em ambos os planos e continuar os trabalhos nesta casa que o acolheu. Quando seus pais completaram a encarnação, sabemos que foi uma etapa dolorosa, que você venceu com muita dor. Concordo, pois, que o desencarne deles no acidente de carro, deixando muito novo sem o suposto amparo, o fez se sentir desprotegido, e hoje busca em Mércia a mãe que lhe falta no lar. Vamos tratar, companheiro, pois, como você pode ver, estamos sempre amparados pela luz divina, não é? Max somente acenou com a cabeça, concordando com as sábias palavras do presidente do núcleo. Jaques completou: daqui para frente, trabalharemos para que a discriminação, o orgulho, a inveja e as desavenças não venham fazer parte do nosso meio. Concordo com o auxílio pedido por nosso companheiro Brito em favor de Joaquim. Dou por encerrada a reunião, agradecendo aos bons espíritos que aqui estão a nos beneficiar com os raios fecundos de amor. Que estejamos sempre aptos aos comandos do alto. Mestre e amado Jesus, reconheço em Ti a providência maior. Sei que sem o Teu auxílio não seríamos capazes de solucionar nossas demandas. Aos bons espíritos somente podemos rogar ao Pai maior a luz eterna. E aos companheiros encarnados, o meu muito obrigado pela partilha. Que assim seja. Após este momento, todos os membros do núcleo se recolheram para seus lares com o sentimento mais aliviado. Da minha parte, muitas perguntas pairavam na mente. Observei que todos os companheiros ainda estavam em prece profunda,
e fiquei a contemplar a luz que cada um emitia do próprio ser. Extasiado, roguei ao Pai Maior para chegar à mesma condição dos companheiros um dia. Passados alguns minutos, Neil falou: queridos companheiros, que esta paz que exala do halo fecundo do Cristo Jesus esteja no reflexo de nossa energia, nos tonificando de bom ânimo. Agradecemos o auxílio contínuo dos nossos superiores para as tarefas realizadas. Que retornemos à nossa esfera com o dever concluído, mas na certeza que esta foi somente uma etapa vencida, e que nossos irmãos estarão sempre precisando da nossa intervenção, pois aqueles que se propõem a servir ao Pai sempre serão visitados pelas trevas íntimas, e cabe a nós auxiliá-los incansavelmente. Fitando os olhos negros nos meus, falou com doçura de pai. O que o perturba, Pedro? Bem, como pode o homem atual, com um desenvolvimento intelectual aprimorado, ainda se deixar aprisionar por preconceito, orgulho, egoísmo e outras demandas que o condicionam no teor terreno? Querido Pedro, a evolução pede um trabalho íntimo incansável. O homem-espírito se embriaga com o poder que lhe é oferecido e se intoxica com as próprias atitudes. Faz-se necessária a limpeza íntima para o acolhimento do Evangelho. O que nos chama mais atenção é que companheiros que incansavelmente buscam doutrinar corações ainda não doutrinaram o próprio coração. Mas, como é de lei, cada um responderá segundo suas obras. Após este momento, silenciamos e retornamos ao nosso núcleo. Capítulo 13. Preparativos para a chegada. Retornando às batidas ensurdecedoras daquele tambor, que fazia o compasso registrado para marcar a marcha certa de um pulsar que envolvia, nos momentos emocionais aqueles que, como eu em outras vidas, já haviam experimentado o compasso de um tambor. Como médium que sou, naquele momento eu recebia as vibrações dos irmãos desencarnados que já haviam passado por essa rota tempos atrás. Nas vibrações, voltei na sensação da minha encarnação na Mesopotâmia, cujo Senhor teria de também servir, e no compasso do tambor ficaram impregnados na minha alma os registros marcados. E eu vivia em duplo movimento, dos desencarnados e dos encarnados que já se encontravam no quilombo. O quilombo mental. Quão doloroso era esse compasso, pois as correntes não facilitavam movimentar. Às vezes ficava a pensar por que nós, os negros, precisávamos ficar presos às correntes, se já éramos prisioneiros. O que é aprisionar o próximo? E assim ficamos horas nas mesmas batidas, aprisionando e sendo aprisionado, pois o espírito em busca da libertação ainda traz consigo a necessidade de revidar as ações impensadas dos companheiros de jornada. Se buscarmos nas elucidações de Jesus, encontraremos um homem de elevada conduta, porque em seu maior martírio foi capaz de dizer: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Quantas dores íntimas eu registrei nesse espaço sujo e sem conforto, regido por um tambor. Quantos companheiros ainda estão vinculados a esse processo dos tambores do ódio, revolta e falta de habilitação para se libertarem das opressões em que se deixaram ficar afixados. Após minha partida, fiquei registrando o som que me acompanhou a existência. O próprio tambor que louvava meus deuses me fazia chorar de dor. O homem ainda não se permitiu parar, deixa-se levar pela força motriz do desenvolvimento do intelecto e se obstrui na rota que expande luz, que é a rota do Mestre Jesus. Em determinado amanhecer de abril, estávamos em preparativos para a chegada, e tivemos a oportunidade de ser levados à proa novamente. Como estava lindo o dia, o céu espalhava a luminosidade do meu Deus. Tive, como já relatei, dificuldade para registrar os raios solares. Mas foi como um belo presente voltar a sentir na pele a beleza e a fortaleza desse Deus maior, qual bola de fogo a queimar. Ao mesmo tempo refletir no azul mais límpido e belo que a natureza podia proporcionar das águas se mesclando com o firmamento. Nenhuma nuvem a brincar no céu veio se manifestar. Embriagado eu estava, e fui outra vez despertado pelos tambores. A embarcação, por mais uma vez, foi paralisada. Gritos fortes de ordens concêntricas foram dados. Banho nos negros, esfregão nos negros, observem a boca dos negros, tirem as roupas e leve-os ao canto apropriado para serem asseados.
No desenrolar dos movimentos, eu já não registrava tanta angústia, pois no dia em que fomos capturados, lá ficou nossa privacidade. Éramos mais de 100 homens nus, enfileirados, expostos uns aos outros, dando vazão ao imaginário coletivo. Como em todos os tempos, o espírito e o reajuste encontram atropelos de ordem sexual. Ali também, no silêncio da noite, por vezes, o capitão mandava buscar os capturados que lhe haviam chamado mais atenção e se servia dos prazeres da carne. Após o asseio, roupas adequadas foram-nos ofertadas e correntes devidamente averiguadas, fazendo o movimento do som mais triste que pode um homem perceber. Os corpos se movimentando e as correntes se arrastando davam-nos a impressão do espírito da morte a nos convidar a bailar na frieza humana. Assim fomos devidamente preparados para a majestosa chegada. Sons maravilhosos de pássaros a gralhar-nos mostrando o belo palco da vida que o Pai Maior oferta aos filhos, que é a liberdade. Liberdade para seus ideais, para seu viver, para sua partilha e todas as liberdades de que pode um homem espírito usufruir em seu contexto encarnatório. Mas os homens se embriagam e escravizam para se apropriar da moeda, que falida estará no encontro íntimo dos testemunhos maiores. Bem, retornemos às belas aves a formar movimentos espetaculares no céu, nos dando a certeza de terra à vista. Fomos alimentados, sendo que essa foi a primeira refeição ao ar livre. Sentados no chão da proa, por mais uma vez, chorei. Lembrei da minha liberdade, da minha esposa e do meu filho. Envolvi em minhas mãos uma cuia, da qual um caldo mais grosso pudemos sorver. O meu corpo registrava aspereza, pelo teor do sal acumulado na minha pele. Como o negro não queima. Os brancos não podiam mensurar a dor das queimaduras que nós registrávamos nas nossas dobras naturais. Mas tudo passa, e eu tinha certeza de que também aquele inferno uma hora passaria. Cada dobra, como a virilha, que registrávamos a minar, era como um fogo incandescente a penetrar nossa alma. Ficamos o dia em refazimento, pois seríamos apreciados por nossos convidados do cais. Quanta ironia nos movimentos ajustados pelos interesses próprios. O homem oculta de si mesmo os atos não bem coordenados, fantasiando para amenizar o seu inferior. Tivemos oportunidade de beber água doce por 3 vezes nesse dia, pois antes estava restrita até a água de beber, mas nesse dia era necessário hidratar os negros. No fim desse dia recebemos mais uma porção do caldo salutar, pois a energia do negro deveria estar estabilizada para não cambalear na descida do barco. Foi dada a ordem ao imediato para que ele tomasse a pequena embarcação e chegasse ao cais primeiro. Avisaria o corte da nossa chegada triunfal, pois essa viagem tinha sido um marco de conquista. Havia muito uma viagem como essa não trazia tantos negros vivos. Capítulo 14. A chegada. Após 2 dias de paz, em plenitude de silêncio, pois o ensurdecedor barulho do tambor havia cessado, nossa alma recobrava o teor da paz. Como é estranho o silêncio! Como ele nos traz o equilíbrio! E por não controlarmos nossa ansiedade, perdemos o equilíbrio natural que o Pai Maior nos oferta. A poluição sonora que na atualidade vossos corações registram, os faz irmãos desgastados pela impressão desregrada das altas vibrações sonoras. O silêncio é o reencontro do homem com seu interior. E pela demanda do dia a dia o homem se permite estar em alta atenção contínua, perdendo o fluxo da criação. Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou o ato do recolhimento pelo jejum da alma, que ainda traz algumas interpretações diferenciadas que o Cristo nos mostrou. Ele, o Mestre dos Mestres, nos conduziu a meditar em busca da nossa essência, para que assim viéssemos a encontrar o despertado caminho. Mas o que vemos são homens desperdiçando a jornada por causa do bezerro de ouro. Retomada a marcha, esta de dor, em cada batida o tremor no meu coração. O medo, a angústia, a desilusão começaram a dominar meu ser, acomodando-se em minha mente e me levando a questões pesadas e obsessivas. Momento esse, centímetros termos grosseiros, umbralinos, pois abri fendas emocionais e comecei a magiar as tensões do desespero, pânico surdo, transpiração descontrolada, ressecamento nos lábios e no interior do meu ser um grande buraco,
me fazendo rodopiar no infortúnio oculto. Tentei buscar o equilíbrio, lembrando da minha terra natal, mas foi pior, pois voltei meses atrás e me vi sendo capturado. Busquei no íntimo os meus deuses, mas nem a eles eu alcei. Lágrimas ocultas, tornei-me mestre nelas, pois o temor das chibatadas era um processo grandioso. Respirei profundamente e talvez, na minha ignorância, reagi como Francisco de Assis, e falei: estou pronto para o meu suplício. Terra à vista. Que palavras tristes para todos nós, os escravizados, e o grande contraste para os escravizadores, alegria total. Bem, recuso até agora o vibrar dessas palavras, pois terra à vista tornou-se tão doloroso quanto registrar a queimadura do ferro a me marcar, que relatarei mais adiante. O porto, a embarcação desacelerando, homens brancos felizes, negros tristes, homens brancos festejando, negros confinados. Assim é a realidade dos momentos encarnatórios, às vezes se festeja, às vezes se confina. Desembarquei no Rio de Janeiro, cidade progressista, homens e mulheres andando pelas ruas com trajes exóticos, negros como babás carregando grandes sombrinhas para proteger do sol os pobres de pele sensível. Os deuses abençoaram os negros e lhes deram a cobertura necessária para suportar o calor. Nós, os negros, estávamos enfileirados, tal qual mercadorias a ser apreciadas. Em grande cordão humano, descemos a rampa que interligava a embarcação ao cais. Comecei a observar as vielas e o espaço geográfico no qual nos posicionávamos. A incerteza nos levava a distúrbios drásticos, e eu passei horas nesses distúrbios. Para entrar em distúrbio se levou uma fração de segundo, e para sair dele, às vezes, uma encarnação. Hoje, sentando na praça central de Sabará, no Coreto, com meu querido companheiro Neil, posso compreender um pouco esses dois planos em que o próprio Espírito se coloca. Quando Jesus assim falou: há várias moradas na casa de meu pai, Neil, com sua sabedoria, me explicou que essas são moradas que nós, pelo livre-arbítrio, escolhemos para estagiar. E numa única encarnação podemos ficar nos posicionando em várias moradas, depende do estado vibratório da nossa emoção. E eu, naquele momento no Coreto, busquei ficar em alta vibração de amor e pude sentir a felicidade de estar bem. Por isso Jesus alertou a todos nós que viéssemos a caminhar nas coisas de nosso Pai e utilizássemos o perdão. Mas o perdão do coração, porque o perdão de boca é o mesmo que somente ocultar a alma do Pai, tornando-nos prisioneiros de nós mesmos. Quanto o homem necessita ainda se evangelizar para compreender que viver é servir a obra do Pai. Dentro desse processo no qual meu ser se encontrava, vomitei. Mas negro não pode vomitar, e levei mais 50 chibatadas pela falta de controle do organismo. Após a rotineira exibição das chibatas, fomos levados a uma enorme gaiola, que assim denominei por se assemelhar ao espaço no qual colocávamos nossas presas em Zambi. Aí pude perceber o que é temer. Nesse momento, um dos companheiros se revoltou e começou a tentar desorganizar nosso espaço. Ele queria, sim, provocar uma rebelião. Foi retirado do nosso meio e levado para o centro da praça. Como ficamos em espaço de aberturas visuais liberadas, nos foi dada a lição mais prolongada para negro desobediente. João 14, 2. Buscaram um ferro bem grande e, por detrás do negro, bateram com tal violência na altura do joelho direito, que ele quebrou a perna e foi ao chão de joelhos. O carrasco se aproximou do homem e pisou-lhe com os 2 pés na perna esquerda. Gritos de dor. E tomou-o de grande fúria, segurando pelos ombros. O pobre homem se encontrava desfalecido, mas as torturas continuaram. O negro, não sei se pelo destino escolhido ou por resgate, foi o primeiro a ser sacrificado em terra firme até o desenlace. Buscaram outro ferro com pontas em brasas e fincaram nas costas do molambo, ainda vivo, por várias vezes. E nessa altura já estava desmaiado. Pegaram uma foice e deceparam o companheiro. Não muito satisfeitos com a lição, levaram a cabeça até nossa jaula e nos mostraram como íamos permanecer naquele local por alguns dias, até que a expedição estivesse pronta para partir,
Fincaram um pau no chão e colocaram a cabeça do companheiro no topo, na altura certa para os abutres perfurarem. Um espetáculo imperdível, não é? Eu ficava voltando aos momentos fortes, e naquele exato tempo voltei ao momento da minha descida da embarcação. Bem, desci do meu estágio de dormência e despertei no meu umbral, porque, como homem de cor, a revolta assolava meu íntimo. Poucos dias, poucos perante a minha existência, foram eternos no meu sentimento, e esta revolta perdurou por toda a minha experiência no Brasil. Enfileirei a coluna dos intimamente desajustados. Comecei a perceber uma voz que me ajudava aí, durante meu processo de aprendizado no Brasil, ficou sempre a me inspirar. O meu mentor sussurrava: seja dócil para não sofrer. Pisei em terra firme e tive a sensação árdua de experimentar a textura endurecida do solo brasileiríssimo. Colonizadores nos faziam registrar muito além do nosso próprio processo. Era como se eles, os donos do terreno, tivessem o poder de nos fazer sentir a dor por todo o corpo. Por termos ficado por meses no porão do navio, nossos pés se tornaram finos para a textura do solo. A canalização pelos pés, que se tornam a porta de entrada para nosso emocional, naquele momento era grande tonicidade de angústia. Naquele momento, ficou fixada a nossa eterna permanência no Brasil. Digo eterna porque alguns companheiros ainda estão aprisionados nesta embarcação da revolta íntima. Em momento oportuno, relatarei o que é ficar preso nos espaços de tortura. Bem, naquele instante, eu somente registrava a estupidez dos espíritos incorporados na tinta branca da cutis. Comecei, então, a reparar a minha volta, mas com a cabeça baixa, pois fui instruído para que permanecêssemos dessa forma. Como tudo que nos dá conforto ou desconforto é experiência para que não venhamos a fazer ao próximo o que não queremos que façam conosco, convido você, querido irmão, a partilhar comigo deste processo que todos nós, escravos, registramos. Fique de pé, bem ereto, coloque somente sua cabeça a olhar os seus pés. Fique nesta posição por meia hora, para sentir a sensação de desmaio e de enjoo e tudo mais que isso proporciona. Pois é, ficamos assim mais ou menos umas 3 horas, debaixo de um sol causticante. Foi aí que percebi minha real posição de mero ser encarnado ressarcindo débitos de outrora. Vi passos de milhares de homens a nos observar, e me confundi com os encarnados e desencarnados que se mesclavam, fazendo grande tumulto na minha mente, e então vomitei. Capítulo 15. Castigo ao fugitivo. Após o massacre, eu, Zumbaia, voltei ao encontro íntimo e recordei, durante o resto daquele dia doloroso e por toda a noite, de algumas guerrilhas nas nossas tribos. Comecei, nesse momento, a modificar meu pensamento. Não compreendia bem, mas passei a sentir pena de todos nós, os envolvidos nessa trama. Talvez meu registro de outras vidas começou a me convidar à reflexão do real estar em vida. E aquela sensação que todos sentimos quando temos de desenvolver o que já sabemos, e não sabemos por que temos este conhecimento, mas que tem de ser feito diferente, e que nós mesmos temos de desenvolver esse movimento. Não é assim que ocorre com todos nós. Bem, os companheiros de luz maior hoje me explicam que são momentos que o Pai Maior permite a todos, para, assim, pôr em prática o que já conceberam. Então assentei-me e busquei meditar sobre o que realmente somos e fazemos. Qual é a real proposta de vida? Recordei de minha amada Tuanã, dando direito ao meu filho de vir à vida. Nesse momento, após esse imenso conflito, entrei em confusão mental, respirei profundamente e comecei a buscar a organização necessária do meu íntimo. Se eu estava ali naquela jaula, se não conseguia nadar de volta para Zambi para reencontrar meus laços de amor, o bom seria trabalhar tal como um cervo sem resistência, talvez assim sofresse menos. Lembrei de todas as vezes em que capturei um animal, e que este, por sua vez, permanecia tranquilo. Ele sofria menos, porque nós, os senhores, não o maltratávamos. Mas se fosse o contrário, partiríamos para a briga e levaríamos o pobre animal à morte, tal como estávamos presenciando.
A cada movimento dos abutres perfurando o crânio do meu irmão de cor, era como se eles estivessem ali me alertando para ser pacífico. Nas primeiras tentativas de perfuração do couro cabeludo, senti em mim mesmo bater, tal como um martelo na minha própria cabeça. A seguir, os irmãos podem imaginar o que os companheiros irmãos limpadores do espaço realizaram. Bem, nesse momento, como relatei, em uma das guerrilhas, eu, Zumbaia, comandando, para que não viéssemos a perder o direito das nossas tabas, capturamos outros companheiros de solo nativo e os fizemos também escravos, torturamos e colocamos os corpos deles fincados em paus para oferenda aos deuses. Aí, pergunto. Não fazemos o mesmo? Nesse momento, tornei a chorar e entrei em profunda oração para os deuses, por minha grande falta de compreensão. Busquei observar os movimentos dos pobres soldados, ou melhor, os capitães do mato, a nos mostrar suas armas, se me vi também a mostrar minhas armas aos inimigos do tempo corrido. Percebi quanto covarde e agressivo eu também me posicionava perante a vida. Se já havia aprendido a não falar, nesse momento de imensa dor me silenciei para o mundo. Agora compreendo que é da lei buscar plantar flor para colher perfume, porque se plantamos revolta colhemos tempestade. Eu começava a colher minha tempestade íntima. É como corroer a alma, tal como o fogo que derrete o ouro para formatar as barras da prisão. Nossas ações também fazem o tempo derreter e virar somente um grande lodo que de nada serve. Eu servi ao meu Senhor como verdadeiro servo. Consegui, com este processo, perdoar a todos e obtive, também, o perdão para meus atos impensados. Hoje oro por todos os que ainda estão presos nos quilombos íntimos. Bem, após grande amargura, dei-me o direito de me sentar no fundo dessa jaula. Fui me arrastando, estávamos outra vez espremidos, tal como no porão do navio. O odor continuava, pois, como relatei, nossa privacidade havia terminado, pois homens sem alma, como éramos tratados, não precisavam de recolhimento para as necessidades íntimas. Então, já se tornava outra vez insustentável, misturando com o sangue pisado do pobre coitado que agora estava afincado para nos mostrar o que é autoridade. Tivemos de abolir, como já mencionei, a vergonha. E falando em abolir, vamos em frente que relatarei, também, a abolição. E será que ela existe? No fundo da jaula onde eu me posicionava, podia ver as estrelas. A estrela maior lá estava a me mostrar, como sinaleira, que provavelmente papai estaria a me guardar. Parecia que os deuses a deixavam aparecer, por entre as nuvens, para acalentar meu coração. Chorei no silêncio e, por várias vezes, utilizei-me desse processo de limpeza. Dos olhos brotavam as lágrimas das entranhas maltratadas. Altas horas da noite, gritos, cachorros latindo e homens gritando. Pega o negro fujão, pega este filho do demo. Quando, de repente, gritos de dor, os cães de guarda o pegaram. O feroz cão, sem nenhum escrúpulo, pegou a mão direita do pobre coitado e cravou os dentes por várias vezes no punho do negro, perfurando o punho e, no perfurar, rasgando a pele, atingindo as veias e dilacerando sua mão. A mão ficou pelos tendões dependurada. O negro foi ao chão semi-morto. O capitão do mato terminou o serviço. Mas, antes de completá-lo, ele falou. Antes do término, vamos até a jaula levar o negro fujão para que todos aprendam, desde já, que a lei aqui é esta. O companheiro foi arrastado, rastro de sangue pelo caminho, registro de morte. Já sem vida, foi colocado diante dos nossos olhos. Mais um companheiro de cor tratado com um ser que não foi criado por Deus. Com um chicote na mão, ele, o capitão do mato, começava a chicotear a mão do nego para, assim, com as chicotadas, fazer romper o tecido ainda preso. A cada chicotada, o corpo registrava uma contorção. Permanecemos emudecidos assistindo ao massacre daquele homem. Foram mais de 80 chibatadas, contadas no sabor das gargalhadas. Fico imaginando a capacidade que trazemos de realizar em prol da grande ilusão que carregamos chamada poder. O companheiro semi-morto foi erguido.
O capitão levantou a cabeça do fujão e lhe mostrou sua própria mão e a lançou ao alto. Imediatamente, soltou os cachorros, e eles, como que compartilhando da chacina, atracaram-se para se apoderar daquela mão. Olhei minhas mãos, as mãos de meus companheiros e também as dos feitores, e entrei em tremor profundo. Contraí febre alta, uma febre emocional. Meu intestino se desajustou, e eu temi por minha vida mais uma vez. Voltei os meus olhos para a cena. Não queria registrá-la, mas era impossível não olhar. O sangue gotejava, gotejava, gotejava e, graças à bondade divina, no corpo ele já não estava. Mas esta compreensão me faltava, pois, por mais uma vez, desacreditei dos meus deuses. Porque meus deuses, talvez no Brasil, não podiam interferir. Foi o que comecei a pensar. E quando estamos sob pressão, começamos a nos sentir abandonados, porque não fica palpável o alimento da fé. Nesse momento me faltavam o chão e o ar. Quantos registros podem uma mente registrar? Olhei o meu companheiro soerguido pelos braços de outro negro, que estava sob as ordens do capitão do mato. Neste momento, ele julgou necessário terminar com o sofrimento do escravo. Tirou da bainha a espada e perfurou, por várias vezes, o corpo do fujão. Não era necessário compreender as palavras, os gestos bastavam para nós. Não se dando por satisfeito, o capitão, enfurecido, buscou o machado, rachou o peito do homem e retirou o coração, colocando pendurado ao lado da cabeça do outro companheiro, como que fazendo desta ação sua coleção de força. Como seria bom se o homem atual já incorporasse a verdadeira partilha do bem entre os povos. Não seria necessário o desgaste das palavras, porque os gestos de amor, por si sós, eternizariam os laços fraternos. Mas o homem ainda insiste em utilizar os gestos de terror para eternizar angústias coletivas. Mas, como é de lei, teremos de ressarcir até a última ação de desamor. Agora me encontro com meu querido amigo Neil, que junto a mim observa o céu maravilhoso que podemos contemplar, as inúmeras estrelas a refletir a luz do Pai Criador, nos oportunizando a beleza do universo. Só de imaginar que esses reflexos são energias que vislumbram a existência, percebo que nós, filhos da criação, ainda não sabemos realmente por que nos são concedidos a vida e o livre-arbítrio. Neil, nesse momento, virou-se para o sul e falou: "Olha lá, companheiro, sua estrela predileta. Como ela é realmente linda e como o Pai Maior é perfeito, nos permite companheiras eternas a nos acompanhar iluminando nossa jornada, tal como nosso Mestre Jesus, a estrela maior que nos iluminou, ilumina e iluminará." Nesse momento, senti a mão do Criador tocar minha essência e me conduzir para a lucidez da existência. Que sabor delicioso testemunhar o halo do Pai. E isso mesmo, queridos amigos, é preciso deixar um tempo para as coisas do Pai, para nos abastecer e seguir a jornada. Capítulo 16. Rio de Janeiro. 17 de outubro de 1802 é uma marca registrada no meu código, pois tornou-se um presente. Depois de tantas turbulências, pude respirar com tranquilidade. Foi-nos dado um dia de paz e, de repente, voltei ao navio negreiro, senti o balançar da embarcação de novo. Sensação estranha, mas meu registro ainda partilhava aquele vai e vem. Voltei, em pensamento, a todos os meus envolvimentos. Já não chorei ao recordar as milhas de distâncias que estava da minha amada Tuana e do meu filho, Tuan. Senti, realmente, um imenso vazio, a mesma vala que relatei no início, que ocultou meu filho e minha deusa. Agora eu estava nela. Pude sentir o cheiro da terra úmida, as raízes das árvores em volta, e até escutar o canto dos pássaros. Aprofundei-me nesse pensamento e deparei com a vala íntima. Quando é que o homem perde a essência maior? Se somos parceiros de vidas, porque ainda negamos a convivência salutar. Porque o homem ainda busca os desenganos para danificar as estruturas de sentimentos. A partilha de um homem e de uma mulher é o processo mais belo que o Pai Maior oferta aos filhos para o reajuste natural. Só pude começar a entender quando, por lei natural de reconquista, fui retirado da minha amada. Vim saber,
Após meu desenlace, que em outras oportunidades eu feri o sentimento de minha flor em um processo de adultério e a fiz sofrer muito. Só tomamos conhecimento maior desses atos descontrolados quando deparamos com nossa própria consciência desbloqueada do apego terreno. Agradecimentos devo sempre relatar, pois os incansáveis tarefeiros do bem jamais desistem de nos acolher, nós, os desajustados. E graças a esse acolhimento, posso hoje contar minhas passagens. Bem, depois eu relatarei o processo com Tuanã. Voltemos ao Rio de Janeiro. Fui escolhido para acompanhar o senhor de escravo, até então meu senhor, pois a ele devia obediência. Dirigimo-nos para a parte central da cidade. Fiquei maravilhado com a estrutura do rio. Tinha saído de um pequeno lugarejo e me deparei com a proporção de uma metrópole, pois era essa a sensação que registrei. Caminhamos por entre as ruelas bem definidas, com calçamento perfeito, pois a terra os meus pés já não mais registravam. Casas bem delineadas, senhoras com belíssimas roupas a cobrir os delicados corpos, a guarda real a caminhar pelas ruas, impondo o devido respeito. Ele, o meu senhor, andava com passos largos, e eu o acompanhava com uma enorme caixa nas mãos, pois era uma encomenda para um tal de comendador Belar. Essa caixa de madeira muito pesada me fazia caminhar com dificuldade, pois eu trazia correntes nos pés e nas mãos. Na minha cintura, um enorme cinturão de ferro com uma argola que favorecia a outra corrente a segurar a caixa ao meu corpo. Em minha ingenuidade, julguei ser somente o carregador, mas fui surpreendido de novo pela separação dos companheiros, e teria de começar, outra vez, a me adaptar com outros companheiros de jornada. Adentramos a cidade, que hoje é tida como cidade maravilhosa, apesar de tantas dores que ainda carrega, desenvolvidas no decorrer do tempo. Ouvimos os companheiros dizer que devemos ressarcir todos os nossos débitos, mas esquecemos que a Terra também evolui com a marcha de crescimento dos espíritos encarnados, e que cada cidade, estado, país e continente recebe os espíritos homens para contribuir com o desenrolar da evolução. Mas os homens negam a vida que o Pai Maior oferta e não agradecem o espaço concedido pelo Criador. Ao contrário, eles danificam toda a estrutura para se julgarem beneficiados pela ilusão, ficando presos na construção mental do que criam. O Rio de Janeiro, como qualquer cidade, conclama a união da prece e a irmandade para se libertar da opressão desenvolvida no decorrer dos tempos. Se os companheiros já evangelizados mantivessem a estrutura mental acionada ao Cristo Jesus nas 24 horas do dia, numa vigília constante, o planeta Terra já teria superado muitas dores ocultas, porque Jesus nos ensinou que, se perdoássemos 70 vezes 7, cobriríamos uma multidão de pecados. Mas a vigília árdua requer disciplina e amor incondicional, tornando-se, assim, um trabalho íntimo constante para os tarefeiros do bem. Mas nunca é tarde para começar esse exercício. Sendo assim, podemos ampliar o sofrimento ou atenuar a dor. No próprio Evangelho nos é colocado que devemos trabalhar para auxiliar o próximo, atenuando, no que for possível, sua dor. Por que será que o homem busca sempre o caminho mais árduo? Bem, segui meu Senhor, homem de poucas palavras, mas de muitos gestos. Também não me adiantariam as palavras, pois o dialeto que desenvolvi em Zambi tinha pouca funcionalidade naquele local. Mas como trago facilidade para o aprendizado, muitas palavras eu já sabia do português, tão majestoso, utilizado pelos senhores dos escravos. A expressão facial que trazia o meu senhor revelava-me sua alma, e eu temia por essa alma, pois me causava terror. Porque assim mesmo, a face revela o que somos. Comecei a observar as casas, cada qual com lampiões belíssimos fixados nas paredes laterais, que ganhavam vida ao pôr do sol, eram acesos com enormes tochas que davam ar de movimento pela queima dos pavios de óleo que guarneciam os lampiões. E aquela simples forma de iluminação me fez sentir um homem afastado da evolução. Hoje, no vosso tempo, cruzar o oceano tornou-se questão de horas, e mesmo assim minha adorada África não conseguiu sua libertação. Em alguns lugares, a precariedade de vida é vergonhosa, pois, se somos todos irmãos,
Como irmãos deveríamos ajudar uns aos outros. Onde fica o realismo desta expressão? Tenho o conhecimento de que meus companheiros africanos estão ressarcindo débitos do passado, e por eles tenho total respeito. Oro ao Pai maior que venha lhes ofertar força para superarem as dificuldades dessa etapa de amor, a qual vocês, por meio da telecomunicação, apreciam nos noticiários. Como é bom, após os momentos de aprendizado, termos a compreensão clareada do que é a encarnação. E como é bom estar, como agora, dividindo o espaço de Sabará, nome atual, onde estágio em um campo mental de readaptação. Estou relatando a minha história. Capítulo 17. Sinhazinha. Chegamos à casa do comendador Belar, que recebeu esse título por ter prestado serviço de honra militar ao rei de Portugal. Que estrutura belíssima! Logo na entrada do lar, pude notar formas bem delineadas, rebordadas em estilo europeu. A escada solidificada de madeira rústica e bem pesada mostrava a imponência do ambiente que iríamos adentrar. Eu estava estupefato. O corrimão suntuoso vinha com detalhes a contornar as bordas, como se uma grande bordadeira tivesse ali dado o arremate perfeito dos grandes artistas que esta época vislumbrou, complementando, assim, a obra do marceneiro. Foi nessa época que o estilo europeu invadiu com força total a alma do Brasil, pois a comunicação já era de fácil acesso. A varanda central era recoberta com imensas samambaias nativas e encantadoras. Não faltou ali o toque da originalidade do melhor especialista em decoração do momento, pois as janelas que nos permitiam olhar para o salão central foram projetadas com treliças e bem compostas como uma dama, com rendas finíssimas vindas de Portugal. Assim como acontece com qualquer um, minha imaginação começou a funcionar. Como seria esta majestosa casa por dentro? Eu havia saído de uma tribo, local completamente diferente. As tabas tinham somente um único espaço, para, assim, ocultar-nos das ações naturais do tempo. Ali me deparava com estruturas gigantescas. Fui despertado das minhas divagações pela ordem do meu senhor. Até então, o próprio que havia conduzido o navio fez sinal para que eu permanecesse ali do lado de fora sob os olhares dos capitães do mato, homens brutos e ignorantes, os quais deveriam ficar de olho na mercadoria mais valiosa, que seria eu. Não imaginava que seria vendido naquele dia. Abaixo da escadaria, pude avistar dois homens com uniformes bem engraçados, pois o paletó era de um azul bem forte, com botões dourados, e nos ombros almofadas com franjas a contornar os braços, espingarda na mão, calças compridas brancas, botinas pretas, nos mostrando que tinham algum poder. Depois vim a saber que eles faziam parte do exército do Rio de Janeiro. Pude atravessar, com meus olhos, a porta central e observar o movimento íntimo do lar. O cheiro era embriagador, ainda mais porque eu estava há muitos meses sem sentir o odor agradável de alimento. Notei um gracioso movimento de uma sinhazinha, que mexeu comigo. A suavidade e a leveza no caminhar da pequena donzela balançaram minha estrutura masculina. Ela era realmente linda, tinha cabelos ruivos e olhos amendoados e firmes. Em um movimento simples, ela parou em frente à porta central da casa e me olhou. Por temer, abaixei a cabeça, mas pude perceber que ela se apiedou de mim. Receosa, ela se aproximou mais um pouco para observar a presa. Eu só podia registrar da cintura para baixo os movimentos que ela fazia. Ela se encheu de coragem e se aproximou, quando viu que eu estava sob a guarda dos capitães do mato, que já faziam parte da casa, por prestar inúmeros serviços ao comendador. Eles sinalizaram para que ela não desse nem mais nenhum passo em minha direção, porque eu era selvagem. Pouco entendia dos movimentos e das falas, mas pude compreender que eles haviam dado a ela um alerta de perigo. Então, pus-me de joelhos para demonstrar que não faria mal a tão frágil flor. Vi-me traindo minha Tuana em pensamentos. Pedi perdão aos meus deuses por trazer pensamentos tão baixos, mas a desejei. Ela se assentou num enorme banco que contornava a varanda e ficou paralisada a me olhar. Se horas, minutos, eu não sei relatar, mas meus joelhos doeram.
Vim a pensar que eu mesmo me dava o castigo justo por desejar a pedra preciosa. Quando volto a pensar nesse momento, sinto dor e vergonha. Mais à frente relatarei o que ocorreu no nosso caminho. Capítulo 18. O índio Sebastião. Depois do meu desenlace, fui recolhido para ser tratado. Após ter me recuperado, foi-me permitido voltar a Sabará e recomeçar o trabalho de amor com os companheiros que estão aprisionados no contexto da história. Existe um pronto-socorro em esfera sutil nas proximidades de Sabará que denominarei de Lar Amparo. Permaneço neste lar de apoio para inspirar os companheiros que buscam o reequilíbrio. Aqui divido as horas de trabalho com uma equipe de benfeitores, médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeutas do amor. E um lar que acolhe não só os escravos, mas também os senhores do tempo, porque ora somos escravos, ora somos senhores. E muito raros sermos irmãos. Neste espaço, Neil encontra sempre tempo para conversar comigo, e como é bom encontrar um irmão que dedica horas para compartilhar o aprendizado. Tal como Jesus nos ensinou, aquele que acolher um dos pequenos assim estará me agasalhando. Hoje me sinto agasalhado por Neil. Um dia terei também a condição de agasalhar aquele que, no tempo das conquistas, encontrar. Tenho permissão para relatar como esta grande comunidade de espíritos benevolentes atua em favor de todos nós. Após meu desenlace, pude recorrer aos arquivos extrafísicos e colher informações de como ocorre nossa proteção por nossos guias espirituais, que até então eu chamava de meus deuses. Lembram quando em Zambi fui capturado? Estávamos todos no momento do relaxamento, e aí ocorreu a emboscada. Também relatei que havia aquela enorme pedra atrás de minha taba, onde tive a inspiração de perfurar o buraco. Naquele momento, eu estava com minha amada e meu filho a deliciar o momento, andando ao derredor do nosso lar, quando ouvi um movimento desordenado na aldeia. Corri e coloquei minha esposa e meu filho no devido lugar protegido, o buraco atrás da taba. Após este momento, meus guias deuses começaram a se organizar, como que um exército, para nos amparar nos momentos árduos pelos quais iríamos passar. Explicaram-me que eles não podem interferir no que é de lei, mas podem atenuar a dor, ou melhor, ajudar no processo. Assim, eles concorreram para o auxílio necessário, os tarefeiros do amor a recolher e a auxiliar aqueles que tinham completado a encarnação. Como grandes enfermeiros e apostos com macas para fazer a remoção, eles acolhiam com amor. Outros jorrando fluidos necessários para a dor das feridas se abrandar, outros trabalhando para paralisar a fúria dos capitães do mato, e outros fazendo grande corrente magnética para sustentar o volume energético desprendido e gasto pelo movimento realizado. Os que naquele momento desencarnaram e estavam aptos a seguir para o curso dos hospitais, foram levados, outros que, pela revolta, colocaram-se na defensiva, permaneceram vagando por um período, rodopiando no espaço projetado por eles mesmos. Na atualidade vigente no plano da Terra, esses benfeitores buscam um maior número de companheiros para reforçar o teor magnético da Terra, que está na plenitude do caos, que somente se abrandará se o homem buscar exercitar ações de amor. A Terra conclama pacificação e ondas mentais elevadas que impulsionarão o gigantesco movimento que o Cristo Jesus realizou e que poucos companheiros compreendem. Este movimento requer vigilância constante, e esta vigilância causa desânimo nos companheiros, e estes perdem grandes fluidos vitais. E hora de refazer a jornada do amor. Nós mesmos que, de outras vezes, forjamos o desalinho da estrutura do Pai, continuamos a desalinhar o eixo central da luz. Para que o homem possa se reestruturar, faz-se necessário o trabalho ativo íntimo. Por isso, companheiros, façam do lar íntimo a morada de nosso Pai Maior. Esse processo mental nos auxilia constantemente, é a guarita da luz para todas as investidas do tempo. Bem, voltemos à casa de Belar. Doce menina de traços bem definidos, vestido longo até os pés, cinturado e bem cuidado pelas mucambas, trazia um cheiro adocicado de flor de pêssego. Eu estava envolto nesse movimento quando fui despertado por um sacolejar brusco nos meus ombros, ordenando que me levantasse. Pus-me de pé.
O comendador deu várias voltas em torno de mim, como a observar a mercadoria. Tocou nos meus braços para sentir o teor dos meus músculos, olhou os meus pés e fez sinal para levantá-los. Depois, com um pequeno bastão, levantou meus lábios e o enfiou para dentro, para eu abrir meus dentes. Observou-os detalhadamente e, logo depois, minha língua e garganta. Eu fiquei imaginando o que ele procurava na minha boca, pois nunca tivera a curiosidade de olhar a boca de outro companheiro, e nesta divagação permaneci. Será que a boca ocultava algum registro de doença? Mais tarde foi-me explicado que a boca mostrava para os senhores a saúde que a mercadoria trazia. Eu estava em ótimas condições, pois fui vendido para a família Belar. Mais um elo rompido, assim ocorreu com minha venda. Eu já estava habituado aos companheiros de jaula, e nesse dia rompia mais um elo que havia formado. Como é estranho o costume. Naquele momento, senti o perfume de minha tuanã exalar no ar. Chorei em silêncio, pois algo pressentia. O comendador bateu no madeiro 30 moedas de ouro pela minha venda, que, em princípio, foram rejeitadas pelo capitão. Por causa desse processo, iniciou-se um debate de árdua visão comercial. Eu era o foco da oferta, disputado por moedas, e me vi como verdadeira mercadoria. Quando chegaram a um acordo, virei 200 moedas de ouro. Somente os mais fortes, de porte saudável, eram vendidos com moedas de alto quilate. Retiraram da minha cintura o cinturão e a caixa. O comendador ordenou a um dos seus escravos que me conduzisse aos aposentos dos fundos da casa, onde eu ficaria por alguns dias. Bem, este companheiro escravo trazia outra origem. Tinha a pele de cor mais suave, pois era originário do próprio Brasil, um índio. Era realmente amável e dócil esse companheiro. Colocou-me sentado em um tosco banco debaixo de uma enorme árvore. Tomou nas mãos 2 gravetos e começou a falar, pois já estava alfabetizado na língua portuguesa. Com os 2 gravetos, começou a contar uma longa história. Eu tentava compreender os movimentos e as falas que produzia, mas pelos desenhos estruturados no chão deu para entender que seria necessária cautela. Ele descreveu a trajetória dos companheiros sendo capturados, e recordei-me de Zambi. Parecia que eles também tinham sido tomados com a mesma violência pela qual havíamos passado. Houve destruição e mortes. Os mais rebeldes foram aniquilados e perderam o direito de continuar a usufruir a terra-pátria, que o homem assim aviltou. Porque os homens se julgam no direito de entrar na casa do outro, roubar sua privacidade e ainda o tornar escravo. O que permite ao homem traçar o destino do próximo. Como podemos, quando estamos encanados, direcionar a força que o outro tem de fazer? O que fez o homem colocar no processo de vida a escravidão, se nem o pai de força maior faz uso desse preceito? Ele respeita o filho em seus próprios passos. E o filho julga-se dono do próximo e o escraviza. Bem, com a mesma autoridade, foram os índios arrebatados da corrente da vida. Eles traziam sua cultura e a perderam. Eles traziam seus rituais e foram coibidos de continuar suas crenças. E ele, o escravo, continuava a desenhar sua história. Desenhou uma enorme clareira, dividia o espaço com várias tábuas, e indicou, por várias vezes, aquela que deveria ser a sua. Tal como eu, ele também era casado, só que tinha 3 filhos. Os homens brancos o buscaram como animal, abusaram de sua esposa, o colocaram sentado ao chão e 3 dos capitães se satisfizeram por meio do estupro. A pobre mulher, possivelmente, sofreu em todos os níveis, físico, moral e espiritual. Após esse ato de violência, ele foi levado acorrentado, e ela foi ali deixada sangrando, desmaiada, no processo do desencarne. Ele nunca mais teve notícias de seus companheiros. É estranho como a história se repete, parece que vira um ciclo de atos impensados, que o homem só reproduz porque o outro assim o fez e demonstrou ter força e poder. E, para imitá-lo, outros fazem o mesmo, só que em proporção ainda maior, aumentando a fúria do revide. Após alguns anos, ele foi vendido, assim como eu, para o coronel Belar Balzar Coutinho. E lá ele recebeu sua identificação.
Havia registro em seu braço direito de um B, o qual ele apontou e deu a entender que eu também receberia um igual. Ele se afastou, foi até o porão, pegou um enorme ferro que tinha esta letra envolta em um aro, também de ferro. Ele demonstrou como seria o processo. Aqueceu o ferro, colocou sobre um pedaço de madeira e deixou a brasa queimar o toco. Senti medo, entrei em pânico e tentei me levantar e correr, mas as correntes não me permitiram. Eu estava preso a outra corrente que ficava fixada no chão. Ele me segurou e apontou para o céu e, nesta altura, já era noite. Ele me mostrou a estrela maior e sorriu. Pude compreender que se fosse marcado, como ele, ao anoitecer, provavelmente, a dor já teria aliviado. Ele buscou um pano grosso, cobriu-me, deu-me caldo de mandioca com sobra de carne de porco, o sabor estava delicioso. Depois de vários meses sem comer uma comida verdadeira, naquele dia pude comer e beber água com dignidade. Com o estômago cheio, dormimos no capim. Alta noite, ele, Sebastião, pois foi assim batizado pelo comendador Belar, apontou para um enorme portão e fez sinal para que não viéssemos a fazer barulho. Retirou a corrente central dos meus pés, e julguei que ele iria me ajudar a escapar, mas ele pegou outra corrente e atou na minha, para se assegurar de que eu estava seguro, e pegou na ponta, que se fazia uma guia. Levantei e caminhamos em direção ao portão, passamos por ele, e adentramos em uma rua delineada pela estrutura e como uma passarela, mas ainda respeitada pelo arquétipo natural do ambiente. Era enfeitada com frondosas árvores que formavam copas que se entrelaçavam, mostrando a força da mãe natureza. Caminhamos por alguns minutos e nos deparamos com esqueletos, cabeças dependuradas em paus, com extensas cabeleiras, a indicar que eram índios punidos. Voltei a Zambi e recordei do mesmo ato cometido por nós em oferendas aos nossos deuses. Como ainda somos leigos na estrutura de amor. Sebastião agachou-se e fez reverências aos seus deuses, chorou e cantou, provavelmente lamentando a grande perda dos amigos. Voltamos ao nosso leito. Fiquei a pensar em tudo o que em poucas horas havia presenciado. Tentei organizar as ideias, e isso me foi muito árduo. Ao amanhecer, a doce sinhazinha à janela despontou. Olhamo-nos e senti outra vez a mesma sensação. Sebastião, por trazer a natureza masculina, tal como eu, logo percebeu e me advertiu por meio dos desenhos. Fez a silhueta da sinhazinha e de um negro, tal como eu, cuja aproximação acabou em decapitação. Coronel Belar chamou Sebastião e pediu-lhe para começar a me ensinar a correta comunicação, pois, pela minha força registrada, por ter carregado a caixa sozinho, e para retirá-la da varanda foram necessários 3 homens. Eu enfileiraria a caravana quando fosse recomendada a transferência para Sabarabuçu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 19. O Pelourinho. Decorreram alguns meses de trabalho forçado e muitas experiências diferentes. Eu já estava bem envolvido com a família, e nessa altura dos acontecimentos, cortava lenha, limpava ao derredor da casa, plantava milho, ajudava na colheita da mandioca. Coronel Belar era um homem futurista, trazia uma visão ampla, então tinha sua própria produção alimentícia, que garantia a sobrevivência dos escravos, dos porcos, galinhas e dos muares que utilizava nas suas viagens. Eu também acendia os lampiões e os apagava ao amanhecer. Ele falava. Negro tem de se exercitar, negros são preguiçosos, por isso não posso dar trégua. Com isso eu ganhava mais força. O objetivo era esse. Ele me queria cada vez mais forte, pois no futuro próximo eu estaria auxiliando no que fosse necessário em Sabarabuçu, até num tal de veio de ouro de que ele tanto falava. Dentro do lar, o trânsito das mucambas era intenso. Organizar uma expedição levando toda a família e todos os pertences demandava tempo. Somente as mucambas e Sebastião tinham a permissão do movimento dentro do lar. As cozinheiras faziam quitandas deliciosas. Eu podia provar porque Sebastião, por costume de usar uma sacolinha na cintura, colocava sempre pedaços de alguma guloseima para mim. Nossos laços estavam mesmo atados. Vim a saber,
por intermédio dos meus amigos espirituais, que já estava programado o nosso reencontro nesta encarnação. Sebastião e eu já estávamos tão íntimos a ponto de dividir nossas dores e nossas alegrias. Lembro-me da primeira vez que Sebastião me deu um machado para segurar, e fiquei encantado com tal perfeição de corte. Em Zambi, utilizávamos materiais cortantes, mas não tão bem desenvolvidos. Nossa tribo conservou nossa cultura por muito tempo, e então ficamos presos aos nossos antepassados em todos os aspectos. Naquela manhã primaveril, fomos todos levados à Praça Central. Era realmente majestosa a arquitetura do porto, que abria a extensão para a Praça Central, onde os grandes eventos aconteciam. Havia, além da praça escultural, o Pelourinho, e nesse dia o evento não era de cunho agradável. Por ordem do governador, todos os escravos deveriam presenciar a punição de um negro saqueador. Estava ele em pé na praça sendo condenado pelos doutores da lei. Ele estava em cima de um pequeno tablado de madeira bem estruturado. Leram a sentença. Terás de se pôr de joelhos com a mão direita sobre um toco. Nessa hora, o negro já chorava. O carrasco tomou nas mãos um machado. Eram exatamente 11 horas da manhã, e o sol já começava a castigar. Os nossos pés ardiam, mas creio que o ardor maior era por não poder fazer nada. 2 senhores de cor que conquistaram o título por fidelidade máxima à coroa, por traírem os próprios irmãos de cor, foram acionados para segurar o pobre coitado. Com imensa violência, pois o teor do golpe eu também senti, foi executada a punição. Ironicamente ao som dos tambores malditos. Na contagem de 1, 2, 3, o carrasco levantou o cutelo a tal altura que a lâmina brilhava de tão bem afiada e, num golpe, rompeu a mão do pobre homem. Jorrou sangue como o curso de um rio. Para completar a ação e não ocorresse o falecimento por causa da dilaceração, buscaram uma enorme chapa de ferro incandescente e levaram de encontro ao punho partido do negro, fazendo a queima dos tecidos. Cheiro de pele e carne queimada, o restolho humano no chão ficou. Mulheres negras a correr com os ungüentos para tratar da queimadura e da decepção, que, por meio do aparelho denominado cutelo, houve o registro da dor. Após este momento, ficamos parados em frente ao chafariz central. Angústia, dor, solidão, tristeza, partilha de sentimentos no silêncio maior. Então o homem procura entender por que há guerras, escravidão, flagelos e desordem de todas as ordens. Aí somos acolhidos pelos amigos do campo espiritual. Fico a questioná-los, e eles, com muita paciência, esclarecem que o homem espírito ainda precisa remover do íntimo o ódio, esse companheiro que se torna inimigo da evolução coletiva. Por isso, o homem ainda rasteja no revide, e permanecerá nessa posição mental até que, por si só, dê um basta nessa neurose angustiante. Enquanto houver sentimentos mal trabalhados, haverá destruição coletiva. Eles, os nossos amigos mentores, sempre nos lembram das doces palavras de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração. Capítulo 20. Meu nome é Pedro. A organização que hoje se faz tão necessária depende do espírito que se encontra na posição de encarnado. Alguns companheiros que se propuseram a estar no belíssimo planeta Terra com o objetivo de auxiliar no processo de clarear os princípios da lei do nosso Pai Maior, esquecendo-se do compromisso, permitem-se envolver com a demanda falida do poderio desestruturado e reforçam a desordem coletiva. E nessa desordem caminha a humanidade. Após o momento de violência, o comendador Belar, em conversação com as autoridades, colocava-os a par das recomendações vindas de Portugal. Em poucos dias, ele pegaria a estrada real com seus 30 escravos. Homem de posses, tinha em seus domínios terreno vasto, onde cultivava a preciosidade do momento. A mandioca. Na certeza de que iria produzir muito mais em ouro nos veios das Minas Gerais, estava ele tratando da venda de suas propriedades. Constava de um envelope timbrado com um belo brasão, pois sua marca, o B, lhe dava passaporte para trânsito livre. Após ter acertado os pormenores, nos chamou, a mim e a Sebastião. A praça, a essa altura, já estava vazia.
Pedimos presteza na entrega do envelope na Câmara Central. Quando Sinhazinha, sempre acompanhada de sua mucamba preferida, ouviu que iríamos até a Câmara, pediu permissão para ir junto, pois queria ver as novidades em rendas recém-chegadas de Portugal, e comprar, também, algumas guloseimas, pois julgava que em Sabarabuçu ela não teria esse meio de fartura. Pois o que se ouvia era que nas Minas Gerais o ouro era o foco de produção, impedindo o crescimento de outras áreas. A princípio, o senhor comendador hesitou, mas depois, por tanta lamúria, acabou cedendo. Filha única, mulher, era só choramingar para alcançar o que queria. Eu fiquei repleto de felicidade, pois iria desfrutar da companhia da Sinhazinha. Ele, o comendador, bateu no meu ombro e falou: "Cuide bem do meu tesouro." De cabeça baixa fiquei a balançar que sim. E ele completou: "Ao retornar, iremos lhe dar sua identificação e seu nome, de agora em diante." Sebastião chorou em silêncio, pois minha identificação seria a marca com o B no braço esquerdo, pois era assim que ele julgava melhor. Depois de marcado, levaria mais de um mês para a pele recobrar a ferida causada pelo ferro quente. Nesse meio tempo, os preparativos estariam organizados, e não haveria o risco de infecção no meu braço. Seria uma marcha longa, pela estrada real, até o objetivo central de Belar. Tentei não ficar preso naquelas palavras que o comendador havia emitido. Queria, sim, seguir a Sinhazinha, que não parava de falar um segundo sequer. Perdera a mãe muito jovem e, até então, sua ama era sua segunda mãe, e a ela todos seus segredos eram confiados. Caminhamos pela rua direita e chegamos à Câmara. Sebastião fez a entrega e voltou com um enorme pacote para ser entregue ao comendador. Saímos às compras junto com o Sinhazinha. As sedas e as guloseimas foram adquiridas. Balas puxa, feitas pelas vendedoras das ruas, cocadas que enfeitavam os estômagos das moçoilas. Ao chegar em casa, o comendador já nos esperava, e pediu à sua filha que se recolhesse. Buscou o ferro já bem aquecido e, atrás de sua casa, me disse: "Bem, Pedro." Então deduzi que iria me chamar Pedro. Sei o quanto tem se mostrado dócil e, por sua conduta, vou lhe aplicar a marca sem precisar segurá-lo. Dei ordem aos feitores para irem até o porto para ver se outras mercadorias haviam aportando no cais. Quanto a você, Pedro, eu mesmo me encarregarei. Sebastião lhe dará um pano umedecido para colocar entre os dentes, porque os tem como se fossem o melhor ouro que já vi, e não quero que venha quebrá-los. Comecei a suar profundamente. Não falei sequer uma sílaba, mas voltei a Zambi, me pus de joelhos, porque assim minhas pernas não bambeariam, e orei em silêncio aos deuses pedindo proteção e amparo para a dor. Lembrei do curandeiro e gritei mentalmente por sua proteção. Aí entrei em êxtase e o vi a dançar na minha frente, a dança do clã morador e, então, me senti protegido. Sebastião se aproximou como um pai, colocou a mão sobre o meu ombro com suavidade, dando-me o conforto necessário. Coloquei o pano por entre os dentes e fechei os olhos. Nesse momento, comecei a brincar nas águas do rio, depois me vi a correr na mata, trabalhando a minha mente para não sentir a perfuração do ferro na minha pele. Saí do contexto e acordei no dia seguinte, com forte dor no braço esquerdo. Neil veio até a mim e me inspirou. Querido irmão, perdoe-o, pois, tal como nosso amado Jesus nos ensinou, devemos perdoar sempre, é ato de amor e benevolência. Eu senti as vibrações desse incansável amigo trazendo-me conforto, o verdadeiro refrigério para minha alma. Eu estava embriagado, com o braço envolto em um emplasto que as mulheres tornaram-se especialistas em fazer com o bagaço de mandioca. Hoje eu perguntei ao meu querido Neil: o que é, aos olhos dos espíritos de maior compreensão, a falência moral? Porque recordar este momento, para mim, foi sentir totalmente a falência moral. Neil, com toda a sua sabedoria, me respondeu: querido Pedro, a falência moral cabe a cada um discernir. Mas volte ao ensinamento do Mestre Jesus. A todos que você assim acolher, é a mim que estará acolhendo. Creio que este ensinamento responde à sua pergunta.
No momento em que alguém fizer algo que venha a prejudicá-lo, ele estará fazendo a si mesmo. E, do mesmo jeito, quando um irmão colocar em luz, será ele que estará em luz. E da lei. A moral ou a falência da moral registrada por um companheiro é o experienciar do livre-arbítrio, pois Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Capítulo 21. Envolvimento com Sinhazinha. Casa em grande movimento, podia agora adentrar aquele belíssimo espaço. O salão principal amplo, com belíssimas cantoneiras rebordadas, tendo como acabamento belíssimos lampiões. No centro havia um enorme lustre pendurado com 2 lances que redobravam a iluminação, os bojos que sustentavam as velas, no total de 16, garantiam a total claridade. As janelas eram bem rebordadas, com finíssimas cortinas europeias. Uma enorme mesa, com 12 lugares, de mogno, com cadeiras aveludadas em tom salmão compunha a sala. Os quartos todos bem mobiliados, até o dos hóspedes, davam-nos o sabor de um lar, o lar que fui furtado de ter. Na venda do casarão, tudo ficaria no devido lugar, pois a casa foi vendida com todos os móveis, devido à beleza. Um jovem casal recém-chegado de Portugal entrou em completo encantamento e quis manter o mesmo padrão que tinha em terra pátria. Somente os adornos sairiam da casa, pois Sinhazinha fez questão de levar. A grande recordação que ela trazia de sua mãe estava realmente nos enfeites. A cada peça uma identificação com sua amada mãe. Foi tudo bem preparado e empacotado cuidadosamente. Copos belíssimos, vindos de Portugal, cortesia da realeza. Nesses ninguém ousou tocar, somente os frágeis dedos de Ermelinda. Num desses movimentos, tive a oportunidade de tocar a mão de minha preciosidade. Ao mesmo tempo desejo e receio. A mesma vibração do corpo de Sinhazinha eu senti. Ela se tornou rubra, e eu fiquei sem movimento, sentindo a delicadeza da menina. Movimento delicado e ao mesmo tempo comprometedor. Nessa noite, o pai de Ermelinda fora convidado a ir a uma grande festa, na qual a menina moça não poderia estar, pois a idade não lhe permitia frequentar o lugar. Belar chegou até mim, que já era de confiança no lar, e disse: Pedro, estarei fora esta noite, pois, em breve, estaremos a buscar a estrada real, e o barão me oferta uma festa de despedida. Sebastião me acompanhará, para a minha segurança. Cuide da minha casa e de minha filha. Senti um frio correr na minha espinha. Qualquer homem com desejo de sua presa sentiria esse frio que registrei. Somente balancei a cabeça. Até aquela noite, só olhares, nenhuma palavra trocada, mas não precisava de palavras. Às vezes o silêncio é máquina de derrota para nós mesmos. Eu estava no meu posto, quando, por detrás, senti o perfume de Sinhazinha. Os outros escravos, a esta altura, estavam festejando, pois o comendador, depois de muito tempo, havia se ausentado do lar, dando condição a todos de relaxar. Ela simplesmente tocou no meu ombro com seus suaves dedos, e como que a bailar, rodopiou na minha frente, tocando a minha face. Temi acaricia, afastei-me, e ela não se incomodou, e tornou a rodopiar. E falou: Meu escravo, faça o que eu lhe ordenar. Não falei nada, pois, como escravo, teria de obedecer. E como o homem estava embevecido: Venha comigo, quero te dar algo. Ao mesmo tempo que estava empolgado, sentia medo, vergonha e temor do momento. Ela me levou para o fundo da casa e disse: Agora vamos, me abrace e me toque. Não, Sinhazinha. No fundo, eu não queria esse envolvimento, mas, ao mesmo tempo, eu a desejava. Sabia que estava cometendo uma traição ao comendador. Então ela tomou nas mãos um chicote, e me chicoteou com doçura, e disse: Não tema, é só um abraço. Ela se aproximou, me envolveu, e me deixou embriagado com suas carícias. Foi um momento de grande emoção. Após o nosso envolvimento, ela falou: Olha, Pedro, você não é o primeiro a me tocar, então seja discreto, pois se papai descobrir manda arrancar sua cabeça, como aconteceu com Bartolomeu. Depois desse momento,
Outros também aconteceram e, devido a esse envolvimento, que relatarei mais à frente, eu mesmo a salvei do desencarne. Depois desse dia, nossa aproximação tornou-se maior. Qualquer brecha que encontrávamos era motivo para nos envolver, sempre tomando os devidos cuidados. A mucamba tornara-se cúmplice do processo, acobertando-a sinhazinha, mas sempre me advertindo sobre o perigo que estava correndo. Falava, também, que os senhores escolhiam as negras para satisfazerem seus desejos, e isso era normal no meio dos senhores, mas as filhas jamais deveriam se alinhar aos escravos, elas teriam de se casar com filhos de portugueses ou, pelo menos, filho de algum membro do vínculo nobre. Mas tanto eu como Ermelinda não estávamos preocupados com a situação, só queríamos aproveitar, porque, desde que o homem está no registro da terra, a ideia sobre o processo do sexo é de aproveitar, como se o mundo regesse somente nesse contexto. Nós não fugíamos dessa conduta. Hoje, como eu guianeio, encontro um pensamento mais divino sobre a questão do sexo. O real motivo pelo qual o Pai Maior o permitiu é para que viéssemos a dividir a energia vital. O homem ganhou liberdade de ação, e com essa liberdade foi dado a ele o processo natural do acasalamento para assegurar a continuidade da espécie. Mas o homem, no processo natural, começou a desviar os sentidos reais. Se o homem encarnado buscasse o sexo somente para a transmutação natural da energia no respeito à vida, não haveria tantos filhos órfãos de pais vivos, e provavelmente o planeta Terra já estaria em outro nível de evolução, porque o homem estaria cumprindo o real papel de paternidade transitória. Manhã primaveril, todas as peças prontas, os 30 escravos já preparados para a grandiosa marcha. Havia mais de 80 bagagens, e todos nós faríamos revezamento para assegurar os objetos. A organização da viagem começou com os tropeiros se apresentando para escoltar o coronel com todas as mercadorias, porque até nós, os escravos, éramos tidos como mercadoria. Naquela época, os tropeiros eram muito respeitados, pois a fama que traziam era de heróis ou criminosos. Por serem homens destemidos, enfrentavam tudo para deixar, em tempo hábil, as mercadorias encomendadas. Eles levavam porcos de uma região a outra e, pelo que diziam, era uma das cargas mais difíceis de carregar, pois os porcos grunhiam muito e comiam tudo o que alcançavam. Eles levavam galinhas, sal, farinha e ouro, barras, de um município ao outro. Passavam por rígida fiscalização e, quando um dos tropeiros era acusado de roubo de diamantes ou pepitas de ouro, ele era revistado. Se encontrassem o que procuravam, ele era julgado e levado, muitas vezes, à morte. Eles também tinham o direito de, nas estradas, ser a lei. Assim era o tropeiro. Homens experientes, que, para viagens longas, sabiam quanto de munição e alimentos seria necessário para o transcurso. Também traziam o conhecimento sobre moares e bois, pois estes eram os animais que Belar estaria transportando. Seriam necessárias algumas sacas de sal e milho para que os animais não viessem adoecer e morrer no percurso. Também teriam de carregar barris de água para a sobrevivência de todos. Havia trechos na estrada real que, pelo árduo acesso, nem água se encontrava, mas também tinha lugares maravilhosos, com quedas d'água perfeitas, que dava para se banhar e refazer para prosseguir a viagem. O transcurso também oferecia estalagens para os tropeiros se alimentarem e descansar. Pela pobreza da rota, os tropeiros levavam sua própria comida, e ainda em troca das acomodações deixavam um pouco do alimento para estalagem. Então, em cada parada, eram recebidos com festa. O capitão dos tropeiros pediu licença ao comendador, e começou a organizar a caravana. Ele disse: primeiro grupo. É o grupo dos alimentos. Separem rapaduras, queijos bem embalados em cestos adequados, panelas de pedras, sal, açúcar, cereais, carne, toucinho, farinha e feijão. Segundo grupo. É o grupo dos utensílios indispensáveis: ferro, pólvora, armas e escravos. Terceiro grupo. É o grupo de vestimentas, calçados, mobília e indumentária de cavalgadura. Quarto grupo. É o grupo dos artigos de luxo,
as coisas supérfluas e caras. Quinto grupo. É o grupo do tabaco e a cachaça que os tropeiros faziam questão de ter, mais que a própria água. Sinhazinha seria conduzida confortavelmente nas famosas cadeirinhas, entre o segundo e o terceiro grupo, ficando, assim, protegida de qualquer investida. A mucamba acompanharia do lado, para dar todo o conforto a Ermelinda. Eu e Sebastião ficaríamos próximos a ela também, pois assim ela estaria muito mais protegida. A mucamba já estava apreensiva, pois tanto eu quanto Sinhazinha trocávamos olhares sem nenhuma discrição. Ela se aproximou de mim e falou: "Você está doido? Se o coronel perceber, tu não sai nem do rio." E Sebastião concluiu: "É sim, Pedro, disfarce se não quiser morrer." Nas paradas para descanso, enquanto o comendador ia inspecionar o local, nós, por várias vezes, encontramos meios de nos satisfazer, até o momento da minha maior aflição, que relatarei em seguida. Capítulo 22. O aborto. Terreno úmido, fresco e belo, assim começava a majestosa estrada real no Rio de Janeiro. O teu vibratório ainda era suave e com pouca carga de tensão. No vosso momento atual, vocês registram o acúmulo de angústia que paira no campo energético dos grandes centros comerciais. E o acúmulo de tensões sobre o poder. Nesta época, o Brasil respirava a universalidade pela fonte natural de riqueza que sustentava, já estava inserido no comércio exterior, mexendo com a Europa e os Estados Unidos. Propiciada pela terra fértil, o homem-espírito não compreendeu que a evolução seria encaminhada com simplicidade, se não houvesse por parte dele o sentimento de ganância. O homem-espírito, por estar nas brasas do poder, queima-se e não permite a si mesmo o clarear da sua condição como filho em evolução. Queima a estrutura perfeita cedida pelo Criador em prol da evolução geográfica. Mas ainda nesse período a deusa Mata Virgem registrava a delícia do perfume natural. As formosas grandes árvores denominadas pau-brasil frondosamente nos convidavam ao deleite do descanso. Pássaros como jamais meus olhos haviam registrado. Que cores belíssimas, que som inigualável. Quantos macacos a nos acompanhar, como que dizer, com seus gritos e agitação. Intrusos estão rasgando nosso habitat. Vez por outra, pelo caminho belíssimo, cachos de bananas, ali preservados, como presente dos deuses, e a manifestação era de alegria por parte de todos. Após várias horas de caminhada, fazíamos acampamento, e os cozinheiros, juntamente com os escravos, preparavam a comida. Comendador, Sinhazinha, comandante dos tropeiros, o senhor capitão do mato e o primeiro imediato comiam primeiro, depois a tropa e, por último, os escravos. Para nós, os negros, sobravam o caldo do feijão e toucinho, com farinha de mandioca. Com essa porção, ficávamos mais fortalecidos que os brancos, porque o toucinho com o caldo do feijão preto e a farinha de mandioca nos protegiam dos mosquitos, porque nosso suor era beneficiado pelo odor do toucinho. Então, não ficamos com febre durante a marcha, ao contrário, de vez em quando um branco morria. Eu, pelo envolvimento com Sinhazinha, vez ou outra recebia um pedaço de doce que ela havia adquirido no Rio de Janeiro, o qual partilhava com Sebastião e outros irmãos de cor que nos viam comer. A marcha começava por volta das 5 da manhã, pois, para a delicadeza da moça, ficava confortável o calor. Interrompíamos para o almoço, com 2 horas de parada, ou por alguma necessidade de Ermelinda. Depois continuávamos a marcha até às 5 da tarde, porque à noite era imprudência avançar com carga tão grande como a que incorporávamos. Montávamos o acampamento e atravessávamos a noite. Quando, pelo caminho, encontrávamos queda de água, fazíamos a parada e ali todos tinham o direito de se refrescar. Pela hierarquia, Sinhazinha era sempre a primeira, depois Belar, a seguir os tropeiros, que revezavam guarda com os capitães do mato e, por último nós, os escravos, o que deixava os tropeiros e os capitães do mato com muita raiva, pois para eles negro não precisava tomar banho. O senhor Belar era um homem forte, de poucas palavras, mas justo.
Algumas vezes ele era inquirido sobre esse comportamento de oportunizar aos escravos se banhar, e ele somente falava. Tropa toda refrescada marcha mais satisfeita. Virava as costas e seguia. Após longos dias de marcha, nas proximidades de Ouro Preto, terra escura, a minha sinhazinha começou a ter um forte sangramento. Fizemos uma parada de urgência. Em toda a minha existência, eu não tinha visto tantos panos ensanguentados. Senti um temor imenso. Orei aos deuses, porque não trazia tal ciência comigo, e pedi a eles que concedessem a ela a recuperação. Mas, pela fragilidade do contexto, ela estava em processo de definhamento. O sangue não estancava. Coronel, sem compreender o que estava acontecendo com sua filha, aflito, mandou um mensageiro, acompanhado pelos tropeiros, buscar o doutor em Ouro Preto. Mas isso levaria, no total, 4 dias, 2 para ir e 2 para voltar, sem fazer parada para dormir. Era necessário que fossem homens fortes e resistentes para enfrentar essa jornada, depois de tão árdua caminhada já realizada. Assim mesmo ele arriscou. A prudente Mucamba me chamou e falou. Pedro, Sinhazinha está abortando seu filho. Ainda bem que o feto veio nos panos e pude enterrá-lo sem que o comendador percebesse. Entrei em pânico e, dentro do meu íntimo, voltei a Zambi para me lembrar do curandeiro e, nesse momento, escutei-o falar comigo. Pedro, você deve seguir sua intuição se quiser salvar a moça. Entre na mata e encontrará ervas para fazer a tão necessária agarraiada. Eu teria de pedir permissão ao comendador para adentrar aquela mata e convencê-lo de que iríamos buscar o melhor. Fui rezando e pedindo proteção aos deuses. Quando cheguei perto da sinhazinha, ela já estava delirando. Sebastião, como que tomado por um espírito, estava em posição de reverência aos seus deuses. Em grande estilo, ele fazia a dança da cura. Ele dançou um dia e uma noite sem parar ao redor de uma fogueira. Vi que o comendador não estava se incomodando com ele. Sebastião até ousou falar comigo. Pedro, o fogo vai queimar. Sim, provavelmente era a cauterização, que hoje se realizaria nos hospitais. Mas, por meio das forças da natureza, Sebastião projetava mentalmente a cauterização com a ajuda dos seus deuses. Enchi-me de coragem, fui até o comendador e lhe pedi permissão para seguir minha intuição e adentrar a mata. O comendador, em grande desespero, permitiu-me a entrada na mata. Como que impulsionado pelos guardiões do Pai Maior, ele próprio falou. Sim, vá sozinho. Se está em suas mãos a cura de minha amada, traga o que for necessário. Segui minha intuição e adentrei a mata densa, como que guiado pela força inspiradora do curandeiro, trabalhada pelo Deus da mata. Pedi licença, assim como o curandeiro fazia, e segui adiante. Encontrei, sem nunca antes ter caminhando naquele local, a direção perfeita. Nesse momento, diante de mim surgiu o curandeiro. Não questionei, somente o segui. Ele não falou nada durante uma hora de caminhada. Em minhas mãos trazia somente um facão para me libertar dos cipós. Chegamos a um local lindo, onde havia uma cachoeira natural que formava, na queda d'água, uma maravilhosa lagoa, que se estreitava e corria em curso normal. Próximo da lagoa, muita argila virgem. Naquele momento, eu não sabia o que fazer com aquela argila. No primeiro momento, julguei ser barro comum. Aí ele começou a me instruir. Peguei a folha grande, e, apontando, ele me mostrou folhas imensas de fumo. Peguei a quantidade suficiente desse barro para cobrir o ventre da moça. Coloque a folha por cima do barro. Quando o barro secar, retire do ventre da sinhazinha. Apontados para trás, mostrou-me várias ervas nativas. Pegue as ervas que correm no chão e faça um grande escalda-pés, e coloque no pé da moça com panos embebidos. Quando o pano esfriar, troque-o, colocando outro quente, e isso por 10 vezes. Busque o umbigo da bananeira e faça uma água. Pingue gotas na boca da moça durante o curso do dia. Amanhã ela estará melhor, e você deve trazê-la para cá com bastante cuidado e colocá-la deitada nesta lama por 2 tempos do dia. Vá, não perca tempo. Ficarei a seu lado.
À meia-noite, pegue o pano ensanguentado e o enterre. Ofereça a Deus a terra, para que ela venha tomar conta e curar a moça. Retornei em menos de 1 hora, pois o tempo agora se tornava nosso inimigo. O caminho agora já estava limpo, facilitando minha volta. Em grande delírio, encontrei a doce Ermelinda. O pai já não falava, só olhava aflito. Em seu delírio, ela só me chamava. Pedro, Pedro, Pedro. Senti pavor, mas tinha de prosseguir. Naquele momento pensei: será que o comendador compreende o que há entre nós? Foi quando ele me viu e falou: como é, Pedro, conseguiu o necessário para ajudar a minha filha? Até parece que ela sabe que é você quem vai ajudá-la, pois não parou de chamá-lo. Não falei nada, somente balancei a cabeça. Pedi a mucamba para preparar a argila sobre o ventre da moça e cobrir a argila com as folhas de fumo. Enquanto ela tomava essa providência, preparei água com as ervas, colocando perto da sinhazinha a bacia de água quente, e lhe pedi para fazer as compressas nos pés de Ermelinda. Pedi todas as forças e me vi fazendo coisas que não compreendia, mas eu fiz com o umbigo da bananeira. Ficamos nesse processo com a Ermelinda durante 24 horas. Durante esse tempo fui inspirado pelo curandeiro. Neste ínterim, o mensageiro já havia atingido o Ouro Preto e estava a caminho de retorno com o doutor. Nós já estávamos acampados perto da cachoeira e formamos um segundo acampamento. Não houve rejeição, por parte do comendador, de levar a sinhazinha até a cachoeira, pois a melhora ocorreu com perfeição. Por intuição, Sebastião fez outra garraiada com um torrão de rapadura e um torrão menor de sal, o soro artesanal, e passou a lhe dar uma colher de hora em hora. Ela já correspondia bem ao processo que nos propusemos a realizar, deixando a bondade maior atuar por nossos atos. O nosso segundo acampamento contava com 2 capitães do mato, 5 escravos, contando comigo e Sebastião, e a mucamba, por ser necessário maior número de escravos e vigilantes junto à caravana. Foi determinada por Belar esta distribuição de escravos e capitães, pois o local em que nos encontrávamos era de difícil acesso, e nos parecia que era a primeira vez que o homem havia atingido aquele espaço. Com a chegada do doutor, houve necessidade de nos afastarmos para os exames necessários. A mucamba acompanhou tudo, e também pediu silêncio ao doutor sobre o assunto. Ele falou ao pai de sinhazinha que ela tivera um processo natural de moça recolhida às 7 chaves, por ter enfrentado tão árdua caminhada, até então nunca realizada. Por detrás, ele, o doutor, recebeu da mucamba anel belíssimo que pertencia à sinhazinha. Com toda a garantia, Ermelinda agradeceria à própria mucamba pela postura discretíssima em resolver o problema. As recomendações foram de permanecermos ali por 1 semana e, depois, seguirmos para Ouro Preto, paragem que deveria ser realizada para o check-up, pois ele próprio, o doutor, viu que dali poderia retirar mais algumas moedas de ouro. O comendador providenciou um mensageiro para correr a trilha até Sabarabuçu e levar a mensagem à Câmara, pois a data não iria se cumprir em tempo hábil. A semana passou, a bela moça, apesar de estar se recuperando favoravelmente, estava muito fraca. Perdeu as belas formas por ter perdido muito líquido. Ermelinda, criada de forma muito mimada, não admitia ter perdido totalmente as curvas que a embelezavam, e passava por um processo de tristeza profunda e melancolia. Estava em depressão. Até então não tínhamos conhecimento de que esse processo emocional ocorre com várias mulheres quando há a perda de um filho, mesmo sem ela ter noção no campo concreto da consciência. No nível do inconsciente, a mulher sabe que está esperando um filho. Mas, para o comendador, ela estava viva e isso bastava. E ele disse: não se preocupem, ela vai se recuperar. Assim a mucamba fazia, acalentava a jovem, afirmando-lhe que o melhor remédio era o tempo. Hoje, Neil nos ensina que esse belo processo de readaptação de alguns espíritos ao planeta Terra requer paciência por parte de todos os envolvidos. O aborto natural é providência divina que auxilia os espíritos necessitados do choque com veículo denso. O calor do ventre de uma mãe lhe aquece a alma, garantindo-lhe o choque de amor para,
Em outra oportunidade, ele ganhar força necessária e seguir o curso natural da reencarnação. Já o processo do aborto forçado, provocado pelas mãos dos próprios irmãos, esse é danoso, triste de se presenciar e árduo de se ressarcir, pois os espíritos envolvidos criam mais débitos, e os credores encontram campo favorável para continuar o processo de cobrança que os aprisionam, adiando o encontro com a verdadeira libertação. Mas a lei se encarrega de reajustar todos os processos. Este momento que eu e Ermelinda passamos foi de aprendizado para nós três, porque o irmão reencarnante teria antes de ter a oportunidade de vivenciar a experiência do retorno à vida, passar por um choque no espaço uterino a fim de ganhar força energética para, em outro corpo, poder ressarcir seus débitos. Neil também me explicou que não é uma regra geral, e que cada caso é um caso. Só que nosso relacionamento proporcionou esse alívio ao irmão que estava enfraquecido e precisava de força para realizar o choque. Os abortos naturais são concedidos pela força criadora como um processo de amor. Mas o aborto provocado se torna contra a lei maior, pois o próprio mestre nos ensinou que não deveríamos tirar a vida de nenhum irmão. Fiquei aliviado, pois me julguei um criminoso, naquele momento, por ter me envolvido com Ermelinda. Voltei ao momento que estava recordando. Voltei a Zambi, lembrei de minha esposa amada e do meu filho, e também percebi que já havia se passado muitos anos desde que me tornara escravo, e que Tuan, provavelmente, já alcançava a pré-adolescência, a correr por Zambi, e sua mãe a lhe contar como foi que os protegi dos invasores portugueses. Orei aos deuses e pedi conforto para aqueles que estavam distantes e dos quais eu não pude acompanhar o crescimento. Nessa altura, nos preparávamos para retornar à marcha. Noite de lua grande, bichos agitados, dando sinal de emboscada. Sebastião ficou todo arrepiado. Era assim que ele falava quando registrava energias confusas no ar. Ele se aproximou de mim e disse: "Lembra-se quando foi capturado e que, intuitivamente, estava andando com sua família e teve tempo para salvá-los?" "Sim, Sebastião, me recordo." "E daí?"